Aí meus caras estão inspirados. Vamos começar então, tá?
Isto é assim, depois um dos lados faz plan-plan, até pode ser este lado faz plan-plan, e este lado faz latrum. É só isso. Estão a ver? Isto é um ensaio. Não é assim, vocês vão aprender. Eles não sabem nada e não têm experiência. Não têm experiência. Este lado só. Faz assim. Mas é que a gente ia ensaiar isso só uma vez por semana. Nesta. Olha lá, atenção. Agora deste lado já sei. Olá,
vai declamar o poema. Portanto, o poema é muito grande. Deus é nosso amigo. Já contemplaste o universo? Repara a natureza. Sentir-se jovem é ser inteligente. Confia no amor de Jesus, no teu guia espiritual. Olha a natureza, respira fundo e sente a presença de Deus. É dando que se recebe, é amando que se é amado, é morrendo que se ressuscita. Tu que és jovem, sentes necessidade de ser jovem, luta para teres aquilo que mais desejares, porque Jesus está sempre no coração dos que anseiam ser jovens. Ser jovem, em princípio, é preciso ter espírito jovem. É bom ser jovem. Deixa o vício da droga ao alto. Vence a timidez, vence a hipocrisia. Deixa o orgulho de parte. Luta para um mundo melhor, um mundo de paz, amor e compreensão. Tens tuas dificuldades, mas luta para vencer tanta maldade, tanta corrupção, tanto ódio, inveja e ausência de amor. Vence a vida e não deixe a vida vencer. Teu pensamento se libertará. Não te deites, se livre. Não critiques, auxilia. Não acusas, ampara. Mais concretamente, um teatro de fantoches, que é baseado numa história do Irmão X. Uma salva de palmas para eles. Ora, então, boa noite, somos do Núcleo Espírita Questão do Porto. Eu sou o Ricardo e eu sou o Luís. Portanto, é uma peça de fantoches intitulada Ao Som da Cívica, foi ensaiado, claro, do Irmão X. E, portanto, era importante que vocês percebessem o máximo possível a história. Acontece que o nosso amigo Custódio está com um bocado de vergonha. Está aqui. Ele é muito tímido. Estas coisas é a primeira vez que está a fazer espetáculos. Ele está a transpirar. Vamos começar então. Quando reencontrei o meu amigo Custódio Sacorema na vida espiritual, depois da inclusão efetiva de companheiros separados desde muito, a conversa se dirigiu naturalmente para comentários em torno de uma nova situação. Sabia Custódio, pertencente da família espírita, e de certo, nessa condição, teria ido. Sacorema, contudo, sorriu, de modo vago, e informou com a fiel autocrítica que ele conhecia no mundo. Ora, meu caro, você não valeu que seja uma obsessão disfarçada, sem qualquer mostra exterior. A terra me devolveu para cá na velha base do ganhão, mas não leva. Ajuntei muita consideração e muito dinheirinho. No entanto, retorno muito mais pobre do que quando parti no rumo da reencarnação. Percebendo que não dispunha a interrompê-lo, continuou. Você não ignora que renasci no mar espírita, mas como sucede à memória dos reencarnados, trazia comigo os unidos ao meu clima psíquico, alguns sócios de vícios e extravagâncias do passado, que sem o veículo de carne se avaliam de mim, para se vincularem às sensações do plano terrestre, qual se eu fora uma vaca habilitada a cooperar na alimentação e condução da pequena família. Creio que, da minha parte, havia retomado a chavão física, levando excelente programa de trabalho, que, se atendido, me asseguraria precioso avanço para as vanguardas da luz. Entretanto, meus vampirizadores ardilosos, inteligentes, agiam à socapa, sem que eu nem de leve lhes permitisse a influência. E sabe como? Desconhecedor que sou de sua história, não. Através da simples consideração íntima. Tão logo me vi sair da adolescência com boa dose de raciocínios lógicos na cabeça. Os instrutores amigos me enxertaram os meus pais a cultivar o reino do espírito, referindo-se a estudo, abnegação, aprimoramento, mas dentro de mim as bolsas de água fluindo de minadouro, propiciando-me a falsa ideia de que eu falava comigo mesmo. Coisa da alma, Custódio, nada disso. A sua hora da juventude, alegria, sol, deixa a filosofia para depois. Decorrido algum tempo, bracelei-me às advertências do lar. Se fizeram mais altas,
conclamando-me ao dever. Entretanto, os meus seguidores, até então invisíveis para mim, revidavam também por zombaria articulada. Agora, não é ocasião oportuna. De que maneira harmonizar a carreira incitante com assuntos de religião? Custódio. Observa o critério das maiorias. Não faça de novo. Custódio, e você continuou a sentir a presença dos seus perseguidores? Casei-me e logo após os chamados à espiritualização recrudesceram. Em torno de mim, meus seletos exploradores foram incrementaram vivaces. Não ser da custódia e as responsabilidades da família, é preciso trabalhar, ganhar dinheiro, ter posição, zelar por mulher e filhos. A morte subtraiu-me. Os meus pais e o advogado e financista, já na ideia madura, ainda ouvia os bons espíritos, por intermédio de companheiros dedicados, requisitando a elevação moral por execução dos compromissos assumidos. Oh, Custódio, seria o alto sempre atento e benevolente a tentar dissipar-nos as trevas em que ainda nos envolvemos. Todavia, na casa interna se empleiravam os argumentos de meus obsessores inflexíveis. Custódio, você tem mais que fazeres. Como diminuir os negócios? E a vida social? Pense na vida social. Você não está preparado para a seara da fé. Posso avaliar, meu amigo, seus dilemas e lutas interiores? Em seguida, meu amigo, chegaram a velhice e a doença, essas duas enfermidades da alma que vivem de mãos dadas na terra. Passei a sofrer, a desencantar. Alguns raros visitantes de minha sectura transmitindo os derradeiros convites da espiritualidade maior insistiam comigo, esperando que eu consagrasse as coisas sagradas da alma. No entanto, dessa vez, os gritos dos meus antigos vaporizadores se alteraram mais irónicos, assoprando sarcasmo, qual se fora eu mesmo a ridicularizar. Você, velho Custódio, que vai fazer de você com o espiritismo? É tarde demais. Profissão de fé, mensagens de outro mundo. Que se dirá de você, meu velho? Seus melhores amigos falarão em loucura, celebridade, não tenha dúvida. Seus próprios filhos intermediarão a você. Como sendo um doente mental inapto para a regência de qualquer interesse económico, você não está mais no tempo disso. Saquarema endereçou-me significativo olhar e rematou. Os meus perseguidores não me sensibilizaram o corpo nem me conturbaram a mente. Acalentaram apenas o meu comodismo e com isso me impediram qualquer passo inovador. Volto da terra, meu caro, imitando o lavrador endividado e de mãos vazias que regressa de um campo fértil, onde poderia ter amilhado inimaginários tesouros. Sei que você ainda escreve para os homens, nossos irmãos. Conte-lhes minha pobre experiência. Refira-se junto deles à opção pacífica, perigosa, mascarada. Diga-lhes alguma coisa acerca do valor do tempo, de grandeza potencial de qualquer tempo na romagem humana. Abracei Saquarema de esperança voltada para tempos novos, prometendo atender a solicitação. Em dois cantores. Obrigada. E nós vamos ter a seguir o Grupo Espírita Amor e Caridade. O Antero vai declamar também uma poesia. Este evento que por acaso ocorreu na cidade de Braga. E é com essa alegria, com esse otimismo, com essa boa disposição que nós convidamos todos os presentes, a começar por nós próprios, para olharmos um pouco lá para cima, lá acima, com o nosso coração, sintonizarmos aquele amigo muito grande, que às vezes conseguimos trazer para junto de nós, outras vezes fica um pouco mais longe.
se calhar triste, mas hoje não, hoje está muito feliz, está muito contente. Está muito mais do que nós ainda. Vamos sintonizá-la. Vamos puxá-la para nós. Vamos abraçá-la. E vamos manifestar-lhe o nosso reconhecimento muito profundo, muito sincero, por estarmos aqui reunidos para o encerramento e as conclusões do nosso encontro. Mestre Divino Amigo, nós te pedimos que, por teu intermédio, esta nossa prece vá até ao Pai, pois é em seu nome que abrimos esta sessão de encerramento do 8º encontro. Te pedimos, Mestre, também que o teu amor deixe sobre esta sala, sob a forma de calma, paz, serenidade e harmonia, e que os amigos das forças do bem connosco aqui estão possam trabalhar em conjunto connosco para que tudo decorra sem o mínimo de perturbação. Por tudo quanto tendes feito por nós, o nosso muito obrigado. Bem, queridos amigos, vamos então dar início à nossa terceira e última grande etapa daquilo que foi e que está ainda a ser o nosso 8º Encontro Nacional de Jovens Espíritas. Gostaríamos de poder ou ganhar 5 minutinhos para darmos algumas informações que, se calhar, todos nós vamos gostar de saber. Chegou até nós a informação de que estão 21 associações presentes. Nós gostaríamos de enumerá-las, enunciá-las. É a primeira vez que vamos fazer, apesar de terem estado presentes já ontem e anteontem. Então, vamos dizer, assim, de uma forma, não por ordem alfabética, não, enfim, de uma forma aleatória, sem importância deste ou daquele, o nome das associações presentes. Está o Núcleo Espírita Cristão do Porto, está o Círculo de Cultura Espírita de Matosinhos, o Círculo Cultural de Juventude Espírita Meimei e Resinde, Comunhão Espírita Cristã de Benfica, Fraternidade Juvenil de Lisboa, a Associação Espírita de Lagos, o Grupo Espírita Amor e Caridade de Lisboa, a Associação Espírita do Paião, a Associação Espírita de Portimão, a Associação Espírita Luz e Caridade de Braga, a Associação Espírita Luz no Caminho de Braga, a Associação Cultural Espiritualista do Ciceu, a Associação Espírita de Lisboa, Farol Divino e Adela Viana do Castelo, a Associação Luz e Amor de Setúbal, a Associação Espírita de Leiria, a Associação Espírita Herculano Pires, o Grupo Espírita Amor e Caridade do Porto e a Associação Psicoespirituais de Mirandela, penso que é assim que se chama. Temos ainda representantes da União Espírita do Algarve e da Federação Espírita Portuguesa. Em relação às presenças, continuam a crescer. Às 9h45, temos 100 jovens, olhem que lindo número. Temos 119 menos jovens, mais lindo ainda. Temos 68 convidados, a maior parte dos quais são jovens e, como já referimos, temos 21 associações presentes. Então, quer dizer que temos entre nós 308 pessoas, ou tínhamos, às 9h45. Nós estamos convencidos que este número vai crescer ainda substancialmente. Queríamos dizer também que chegou à mesa
chegaram à mesa informações sobre a imprensa de hoje. Então, temos notícias publicadas hoje, 7/10, Comércio do Porto, primeira página, e tem depois uma outra página que... a página 17, obrigada. Temos o Correio do Minho, tem também a primeira página, e tem depois uma página, a página 4, no interior. E temos o Jornal de Notícias, com um pequeno artigo em página interior. Nós estamos convencidos que mais jornais estão a falar do nosso encontro, no entanto, só temos conhecimento destes 3 e mais um que estava a esquecer-me e que vou referir. É o Semanário Minho, ou Minho Semanário, que saiu na sexta-feira e que temos entre nós uma jornalista representante desse jornal, em quem demos já hoje uma entrevista e que está presente no nosso encontro. Em relação à imprensa, é tudo. Em relação a informações, de momento, também é tudo. E então, vamos desde já dar início à nossa ordem de trabalhos propriamente dita, com as conclusões a que os mini-grupos ontem chegaram. Queríamos referir, antes de mais, que nós não vamos fazer isso por ordem numérica. Isto é, não vai ser a mesa número 1, número 2, etc. Nós fizemos uma ordem aleatória. Foi uma espécie de, vamos lá, de sorteio, é isso. Uma espécie de sorteio, e então saiu uma ordem que o Lucas vai passar a referir. Antes disso, gostaria de referir que este encontro não seria possível ter-se realizado sem o nosso trabalho, é claro, sem a abnegada ajuda dos amigos espirituais que muito nos ajudaram, e sem a ajuda da Associação Luz no Caminho e da Associação Luz e Caridade de Braga, que deram-nos fortes apoios, já que tanto o Governo Civil de Braga, como o Instituto da Juventude, como a Casa da Cultura de Braga, prometeram-nos apoios financeiros e faltaram com a sua palavra. Isto é um facto a registar, pode ser que mais tarde os organismos civis e outras instituições estejam finalmente abertos já à doutrina espírita como uma verdadeira cultura espírita a ter em conta nos dias de hoje. Mas os espíritas aqui presentes, eles são muito ricos mesmo, porque dá-me a impressão que nós não vamos ter mesmo problemas em satisfazer os compromissos referentes à parte material que envolveu este encontro. Estamos já em condições de dizer isso, embora não estejamos neste momento ainda numa situação assim, demasiadamente confortável, mas nós temos a certeza absoluta que quando chegarmos ao final o dinheiro vai sobrar. Bem, e queríamos começar agora a apresentar as conclusões dos trabalhos. O primeiro grupo a apresentar, se não te importas, passas uma lista. Ok. O primeiro grupo vai ser a mesa número 5, com o tema Evolução Anímica. O segundo grupo vai ser a mesa número 1, com o tema Fenómeno Mediúnico. O terceiro grupo, mesa número 4, com Mediunidade e Mediunismo. Depois segue-se a mesa número 2, com Sexo e Casamento. A mesa número 6, com Espiritismo e Droga. E a mesa número 3, com Educação e Humanismo Espírita. Pedíamos depois aos representantes da mesa número 5, Evolução Anímica, que fizessem uma breve síntese, coisa muito simples, do que discutiram ontem nos minigrupos. Okay? O nosso tema de trabalho, que nos foi posto na mesa 5, é a evolução do homem desde o mineral ao animal. Foi um tema que fez surgir uma certa polémica devido a divergências de opinião. Eu penso que se realmente se forem postas dúvidas, eu vou chamar aqui dois amigos, que é o Antero e o Mário, que também foram pedras basilares desta mesma discussão. De qualquer forma, vou passar a ler as conclusões. Chegamos então a duas conclusões. A conclusão A. Os espíritos são criados por Deus em simplicidade e ignorância. O princípio inteligente se vai burilando através dos séculos, trabalhando para a sua individualidade, passando por todos os reinos da natureza. Aí, mesmo no próprio dizer de Emmanuel, já existe na pedra rudimentos do princípio inteligente. Este, por sua vez, ao longo do espaço e do tempo, atinge a condição nominal,
tornando-se então individualidade espiritual, iniciando aí o somatório de valores, de lutas e sofrimentos, de experiências adquiridas que o levarão à perfeição. Essa é a finalidade maior para que fomos criados. O perispírito é o intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Este determina a forma a dar ao corpo físico, decorrente isto da evolução espiritual atingida pelo espírito. O espírito intelectualiza a matéria e, através dela, evolui como suporte de apoio para atingir os degraus da espiritualidade superior. Conclusão. O espírito evolui com o auxílio do elemento material. À medida que isso se verifica, o perispírito se vai subtilizando cada vez mais, decorrendo isso dos esforços entregues pelo espírito para se emancipar. Esta foi uma conclusão. Agora vou passar à outra. O espírito, como emanação divina, é perfeito. O corpo humano é o resultado de uma evolução material e física que decorre ao longo dos milhões de anos em que a matéria passa pelos diferentes reinos da natureza. Essa passagem é necessária para que haja a memorização de um acumular de experiências, para que o espírito ponha em prática na matéria aquilo que já contém em conhecimento. A memorização é acervo da alma, o resultado de todas as experiências realizadas em grupo até ao estado animal e individualmente no reino animal. Em conclusão, é a alma que evolui de modo a atingir a perfeição do espírito usando para tal a matéria. E agora um acrescento. Ao homem só é dado aquilo que o seu desenvolvimento pode abarcar em dado momento. Seremos nós que devemos eliminar os obstáculos na palavra através do estudo e do trabalho para que o horizonte da verdade se vá alargando cada vez mais. Sim, senhor, muito bem. Ouvimos as conclusões da mesa do Espírito. E então, Quanto à primeira conclusão, eu gostava só que me esclarecessem o que é isto de trabalhar para a individualização. Olha, desculpa lá, vais ter de ligar o microfone. Tem um Ele está aqui no botãozinho. ano, está no ano. Tem um botãozinho que está no ano. Para ver se não. Que o Espírito é criação divina. Portanto, ele é a criação de Deus. A partir daí, aquilo que lhe confere essa mesma, portanto, aquilo que confere essa mesma criação é, portanto, a sua individualidade. Ao partirmos de Deus, temos, portanto, portanto, é essa individualidade que nós temos e que, passando pelos sucessivos reinos, portanto, da natureza, desde o mineral, o vegetal, o animal, o homem e por aí fora, portanto, que chega à condição hominal e que é a partir daí que portanto, o espírito, propriamente dito, tem a consciência de si. Portanto, mas ele é a criação de Deus. Talvez fosse necessário, não sei, gostaria que me repetissem então este aspecto em que vocês dizem mesmo trabalhar para a sua individualização, Ele, quando parte de Deus, não se importa a seleção esse bocadinho, é que isso é muito importante, é que dá a sensação que o espírito não nasce já individuado e acaba... Ele nasce já com individualidade. Portanto, Mas ele tem isso aí escrito? É que uma conclusão é muito importante esse aspecto. Eu penso que foi essa a ideia que ficou no ar. Aí mesmo no próprio dizer de Emmanuel, já existe na pedra rudimentos do princípio inteligente. Este, por sua vez, ao longo do espaço e do tempo, atinge a condição hominal, tornando-se então a individualidade espiritual. Isto não está bem explicado. E parece que Emmanuel tenha dito taxativamente isso. Exatamente. Ele é criação de Deus e, portanto, a partir, quando emana de Deus, ele já é individual.
Portanto, é isso que a individualidade diria é conferida. Muito bem. Portanto, e passando, portanto, tudo o resto, não é? Depois temos então o segundo aspecto, que eu vos digo, pergunto o seguinte, e que está logo, é uma segunda conclusão, a contradizer a primeira, porque diz que, na medida em que somos emanação divina, já nascemos perfeitos. Ora bem, isso é precisamente contrariar o princípio da doutrina espírita, particularmente no livro dos Espíritos, que nos diz que o espírito é criado simples e ignorante. Segundo ponto, a emanação é um princípio panteísta perfeitamente assumido. Deus cria indivíduos. O ser é autónomo, portanto, logo um indivíduo a partir do momento em que é criado. E, portanto, por isso mesmo sujeito aos vários estados. Gostava que me explicassem o porquê dessa referência. Eu penso que quando se diz, deve estar desligado. Quando dizemos que o espírito... Olha, fala mais perto do micro um bocadinho. Ou põe o micro mais à frente. Quando se diz que o espírito foi criado por ignorante, quando se diz que o espírito foi criado por ignorante, eu penso que isso por si é um simbolismo, porque se o espírito é a emanação divina e se na divindade está o todo, se nós pedimos do todo, fazemos parte do todo, então temos tudo em essência. Nós somos como uma semente. A semente tem em si contido o fruto em potência. No entanto, a semente não é o fruto, nem o fruto é a semente. Nós sabemos, sim, que realmente, se viemos da divindade, então nós tínhamos o conhecimento em nós. E o conhecimento está em nós. Mas, para que esse conhecimento tivesse a vivência da experiência, era preciso que a teoria fosse posta em prática. Daí a necessidade de a vinda pelas várias fases da matéria para pôr precisamente à prova tudo aquilo que já contemos. Pois, olha, esse princípio é defendido essencialmente por Platão e embora a doutrina espírita, em muitos aspectos, seja uma decorrência natural também dos ensinos platónicos, tem um elemento que é contrário à doutrina espírita, que é precisamente esse. O facto de alguém possuir em potência alguma coisa que está para desenvolver, não quer dizer que a possua já. O que ele vai fazer é, essencialmente, ao longo da sua evolução, adquirir a experiência que lhe vai despertar, aí sim, todas as suas possibilidades e, enfim, para procurar, então, adequar-se a cada estado que vai atingindo, desde o mineral até ao angelical. O ponto 1. Depois, quanto à emanação e ao envolvimento no todo, temos de ter muito cuidado com isso, porque realmente as doutrinas místicas são as que defendem principalmente esse aspecto. Ora, a doutrina espírita é precisamente diferente nesses aspectos, porque é uma doutrina de razão, fé raciocinada. Tem este seguinte pormenor. Primeiro há que definir o que é o todo. O todo é a constituição das partes no seu conjunto. O doutrina espírita, e como eu antes fiz também saber disso, em conversa particular, tem três elementos. É a chamada Trindade Universal, que é Deus, Espírito e Matéria. As partes, em conjunto, é que constituem o todo. As partes é que constituem o todo, como dizíamos, não é? Neste sentido, é muito prematuro dizer-se, principalmente em termos de doutrina espírita, que, para já, usando a palavra mesmo assim, emanação, que tem uma conotação diferente, que por acaso aparece traduzida em algumas publicações, traduções de Allan Kardec, mas feitas dos livros espíritas de Allan Kardec, mas que é errada, porque a emanação é essencialmente o princípio divino, é uma tradução incorreta, porque se diz que é criação é uma obra criada, é fruto do pensamento do Criador, mas não é o próprio Criador, nem é uma parte de si que sai. É, digamos isso sim, tem lá uma conotação mais poética do que exata. Esse é o primeiro ponto. Pois não se pode partir dessas premissas, porque isso cria um silogismo errado, que é poder-nos dizer, então isso sim, com toda a razão vocês poderiam dizer isso,
que então o espírito realmente já está perfeito, mas o que ele vai fazer, e isso segundo o princípio platónico, sim senhor, vai despertar tudo aquilo que na verdade já sabe. Ora, ele não sabe. Ele tem em potência energias que lhe vão permitir saber e desenvolver-se até ao anjo. São coisas diferentes. Eu penso que se nós tivéssemos a verdade, não estávamos aqui a discutir o sexo dos anjos. De qualquer forma, para mim, o todo está contido nas partes e as partes estão contidas no todo. De qualquer forma, eu não estou em desacordo contigo. E também não nos estamos a afastar da doutrina espírita. Mas a doutrina espírita é uma doutrina de massas. E tal como tu sabes, antes da doutrina espírita ter sido espalhada pelas massas, as outras doutrinas já existiam, e se existiam, de algum lado elas provieram. E nós também sabemos que não foram os homens que as inventaram. Tu também sabes isso. E sabemos também que a doutrina espírita foi-nos legada numa dada época. E todos nós sabemos que só temos o conhecimento devido na época em que podemos abarcar esse conhecimento. E o mundo está em constante evolução. Olha, muito bem. A ciência veio-nos provar coisas que na altura não estavam ainda desvendadas. E isto ainda só passou um século. Muito bem. Ora, simplesmente aquilo que tu acabaste de dizer contradiz precisamente tudo aquilo que tu disseste antes. Porque se cada conhecimento é dado consoante a capacidade intelectual dos povos que o recebem, então a súmula espírita, a síntese espírita, é um resultado do apuramento de todo esse trabalho milenar que tem sido feito, e não por divindades tutelares, embora em alguns casos sim, mas essencialmente por homens que passaram por esse estado. Portanto, esses mesmos homens voltam mais tarde na condição de espíritos, revelando através da própria doutrina espírita, colmatando as brechas, aquilo que deixaram em aberto das doutrinas anteriores. Esse princípio assenta ainda por cima num outro sofisma, que é o de pretender que a doutrina espírita face às outras, só porque recebe delas uma herança e porque elas surgiram primeiro, tem que se subordinar ou trazer os seus princípios à atualidade como sendo a última palavra, o que é errado. O espiritismo é uma síntese histórica, humana, cultural e em todos os outros setores, que vem não só resumir, mas essencialmente espiritualizar e ainda enriquecer, criando bases, isso sim, para uma maior evolução, preparando, isso sim, mentalidades para o novo século, né? Mas que não tem nada a ver com o problema de estarmos a ressurgir coisas que são muito boas, mas pertencem a uma fase pré-espírita, que não é espírita. Portanto, se nós temos esse conhecimento, portanto, essa responsabilidade, nós não estamos a repudiar aquilo que os outros disseram, que é certo. Mas há que dissociar essencialmente isto, e eu compreendo que essa também, não estou a dizer que vocês fizeram essencialmente uma coisa conscientemente, a dizer, pronto, vem para aí fazer tentados à doutrina espírita. Não é isso. Aliás, vocês sabem o respeito que eu tenho por vocês e pelo vosso trabalho. Agora, simplesmente isto é ter muito cuidado, porque este sofismo, infelizmente, tem lançado no movimento espírita mundial muitos problemas. Francisco, é científica, moral e filosófica que está parada no tempo. Se a ciência tem evoluído ao longo de tantos séculos, se o espiritismo é constituído de ciência, filosofia e moral, para mim ele deve evoluir. O conhecimento que Allan Kardec nos deixou, nos legou, tal como ele o diz, é a codificação. É o ponto de partida. Mas não é o ponto final. Eu não o concebo assim. Nós temos que ir além desse ponto. Olha, já que vamos... Francisco, Olha, um bocadinho que... por favor, seja sincero. Olha, primeiro, face a face, em todas as épocas da humanidade. Neste sentido, ninguém aqui, sendo espírita e atingindo este determinado estado de conhecimentos em que assumiu plenamente uma atitude espírita, de maneira nenhuma está parado no tempo. Aliás, a obra espírita é de tal maneira desenvolvida que nela, se a analisarmos profundamente com o verdadeiro sentido e propriedade, encontramos nele as respostas às soluções mais complexas da humanidade. Mais complexas. Inclusive, eu já tive a oportunidade de dizer aí particularmente, os problemas atuais da engenharia genética estão lá perfeitamente solucionados. No próprio livro dos Espíritos. Uma edição de 1879. Estão a ver o que é isto?
Isto é importante salientar estes aspectos. Agora, o que é errado é isto. É nós queremos trazer outras coisas que ainda estão imbuídas de muitos misticismos, porque reparem, analisando a própria cultura indo-europeia, da qual nós próprios somos o remanescente, vemos que ela própria já é fruto de muitas alterações, de muitas sínteses, de muito trabalho e também de muitos erros. Ora bem, o que é que a doutrina espírita vem fazer? Vem tirar essas doutrinas da confusão, orientando o espírito precisamente para o que é essencial. Portanto, se procuramos dizer que ela está ultrapassada, rebuscando no seu pré-espiritismo, na pré-história do espiritismo, então o que é que vamos fazer? Estamos a trazer a confusão para o seio do espiritismo, adulterando os seus próprios princípios e até aí sim desatualizando-os, fazendo com que eles realmente parem no progresso. Porque o homem realmente tem uma vaidade muito grande, que é esta, é querer saber muito. E quando supõe que outros, principalmente os místicos, que têm experiências particulares e que depois vêm dizer que sim senhora, isto é assim ou é daquela maneira, é muito diferente do que, por exemplo, a pleia de espíritos que constituiu, enfim, o espírito da verdade, que já é uma súmula de todos esses homens que trabalharam ao longo de séculos para o aperfeiçoamento da humanidade e que eles próprios agora vêm dar exatamente as coisas sem dogmas, sem sofismas, sem nada ali claro e objetivo para nós progredirmos. Não é para estarmos, sim senhor, que é muito bom sabermos e conhecermos. Ok, colegas. Mas, portanto, na Gênesis, o Espírito Galileu, quando fala, digamos, da evolução do homem, ele diz que ele preferia não dizer que o homem passou pelo mineral, pelo vegetal e pela animalidade, não é? Ele diz que nos interessa para nós homens, hoje em dia, não é? É o momento a partir do qual Deus nos marcou, digamos, nos pôs a razão dentro de nós, não é? E o que está para trás não interessa, não é? Porque hoje em dia não há conhecimentos, não é? E daí vem os sofismas, daí vêm as complicações, daí vêm as confusões, as hipóteses, as teorias, que nós não temos, digamos, capacidade intelectual e mental para agora analisar isso. Portanto, eu vou até, portanto, para finalizar, portanto, é o que diz Galileu. O que nos interessa é o momento a partir do qual Deus nos pode ter a razão dentro de nós, não é nada. Galileu foi Galileu numa determinada época. O que será Galileu agora? Portanto, uma vez que nós somos espíritas e que seguimos a codificação de Allan Kardec, eu citei a Gênesis, portanto, e na Gênesis falo do espírito de Galileu, não é? Bom, mas o que é o nosso conhecimento é feito de ciência também. E tu estás a pôr-te parte da ciência. De alguma forma, ela faz parte do nosso conhecimento e do nosso processo evolutivo. E sem nós conhecermos o ontem, não iríamos compreender o hoje e muito menos precaver o amanhã. Bem, pensamos que, de facto, sobre o trabalho de Viseu, fenómeno único, foi um dos aspectos focados no trabalho, não propriamente todo, porque o trabalho passava o atendimento, ou melhor dizendo, os jovens nas equipas de atendimento, e por conseguinte foram os dois aspectos abordados. E as conclusões a que chegamos dizem o seguinte: em relação ao caso 1, exposto no trabalho de Viseu e subordinado ao tema choque em família, abordamos dois aspectos, pois parece-nos ser um problema comum de obsessão simples, em que a personagem central, o Francisco Jorge, possuidor da sensibilidade mediúnica e numa idade de transição como é a adolescência, ao frequentar ambientes onde imperam geralmente o baixo astral, onde entidades que estão ligadas ao vício, à hilariedade e ao desequilíbrio, de uma maneira geral, sob a forma ilusória do prazer dos sentidos, como foi o caso da discoteca, o Francisco Jorge, dizíamos, tornou-se a antena psíquica ideal para o conúbio dessas mesmas entidades, provocando-lhe mal-estar e sentimentos e reações contraditórias com a sua maneira habitual de ser. O facto do médium, isto já no atendimento,
se ter apercebido através da intuição que este problema estaria... Agradecemos a atenção de todos os presentes, desculpa. Já no atendimento, portanto, o facto do médium se ter apercebido através da intuição de que este problema do Francisco Jorge estaria eventualmente ligado a uma vida anterior, na qual pai e filho, ora reencarnados, tiveram desavenças que, despolutadas agora pela sensibilidade mediúnica que a certa altura da vida destes jovens desabrochou, levam-nos a pensar que o médium, como receptor da mensagem que poderá ser a causa do problema que ali está patente, ele, médium, deverá de uma forma criteriosa e prudente fazer chegar ao paciente essa mesma intuição, tendo o cuidado de o fazer sempre em termos gerais e focando essencialmente o problema doutrinário, aconselhando a leitura e, para complemento, as sessões de esclarecimento de um centro espírita idóneo, sob pena de poder eventualmente causar um choque e perturbação desnecessária, descrença e confusão numa pessoa que pela primeira vez se socorre de um atendimento tão especial como é o dos centros espíritas e toma, portanto, conhecimento assim de certas verdades que até ali lhe eram alheias. Convém mantermos o discernimento e o bom senso, sobretudo porque nem todos os casos são fruto de influência espiritual. É certo que acabamos por atrair pela lei da afinidade, pois que ela funciona sempre no universo. No entanto, o nosso livre-arbítrio é a chave para uma vida, uma conduta que com certeza pretendemos mais bela e sadia. Esta segunda parte foi em relação ao caso 2, que foi também abordado e que vocês estão bem recordados. Fala-nos de um jovem com certos problemas no seio da família, devido, enfim, a um detrimento, a um comportamento diferente da parte dos pais para com uma irmã que é deficiente e ele próprio. Esta crise existencial que, a dada altura da sua vida, passa pela vida deste jovem que foi abordado neste segundo caso, parece-nos ser um problema comum devido à falta de diálogo que impera muitas vezes no seio das famílias, ao conflito de gerações e à forma ambígua de se tratarem muitas vezes os seres humanos. Bom, finalmente, em relação à parte em si do atendimento e relativamente ao funcionamento e composição dos grupos de atendimento, entendemos que o trabalho apresentado nos deu informações úteis, muito embora cada associação deva procurar a melhor forma de agir de acordo com os trabalhadores que tenha e que melhor sirva para levar o esclarecimento e o lenitivo a todos quantos os procuram. Para que isto se realize, é necessário que os médiuns sejam evangelizados e instruídos, na medida do possível, através da leitura constante espírita, e que sejam regidos pelos princípios básicos dessa mesma doutrina e que foram muito bem enumerados no trabalho. Estas foram as conclusões que a mesa 1 chegou. Estaremos à vossa disposição. Se algum jovem tiver alguma dúvida em relação ao trabalho. Essas foram as conclusões a que vocês chegaram. No entanto, eu acho que estão a pôr em causa um facto que se passou no centro espírita. E nós, propriamente, ou melhor, o grupo de Viseu, não concorda com essas conclusões e por isso não nos vamos pronunciar mais sobre esse assunto. É só isso. Bom, Viseu foi essa, não contestamos, mas atenção, não podemos entender que tudo quanto o médium recebe é lei. Parece-me que isto é um ponto importante, porque o médium está também ele sujeito
quantas vezes, a mistificações, a animismo e a problemas de variadíssima ordem que às vezes interferem de forma decisiva no diagnóstico, chamamos-lhe assim, que nós poderemos transmitir. Esta foi uma conclusão que vocês chegaram e que nós respeitamos e aceitamos, mas entendemos que, para além disso, outra poderia ser extraída daqui. Outra não quer dizer que esta seja a verdade, não quer dizer que a vossa seja a verdade. A verdade absoluta está com Deus unicamente. Nem nós temos pretensões de lá chegar. Agora, compete-nos é debruçar-nos sobre o caso, analisá-lo à luz da doutrina espírita e extrair dali eventuais conclusões. Foi essa a nossa intenção. Maria Júlia, vamos dar a oportunidade ao Nuno de Viseu para dizer alguma coisa. Eu acho muito sinteticamente, está bem, Nuno? Já que eu penso que, desculpa lá, em nome da mesa, penso que estamos a criar uma pequenina, muito pequenina tempestade num copo de água. Vamos todos concordar com o mesmo. Não é um copo de água, não é a tempestade num copo de água, é simplesmente, ao fim e ao cabo, vocês disseram que não era pôr em dúvida, mas é pôr em dúvida. Porque eu acho o seguinte, eu acho que se nós, ao trabalharmos num centro espírita, não acreditarmos naquilo que estamos a fazer, estamos não só a pôr em causa a própria honestidade dos irmãos superiores de luz que nos auxiliam, não é? E ao fim e ao cabo, ao enganarmos a nós, por simplesmente com estas coisas que eu penso que são absurdas, estamos a enganar também o próprio doente. Quer dizer, se as coisas se passam assim, então o doente sai dali enganado. O paciente sai dali enganado e eu penso que as coisas não podem ser assim. Se aí é que está o problema, que eu acho que foi foi errado debater no próprio grupo, que foi a veracidade do caso. Porque quer o caso fosse verdadeiro ou inventado por nós, a intenção da apresentação deste caso era pura e simplesmente uma, que era demonstrar o atendimento, os jovens no atendimento, mais nada, quer fosse inventado, quer fosse verdade. Nós dissemos que era verdade. Agora, vocês estarem a pôr em causa a veracidade do caso, mas o problema também já não é só este. É que se vocês repararem em todos os centros espíritas, se dão casos destes. Claro, com certeza. É lógico. Posso falar agora? Agora, não dão... Desculpa, Lucas, só uma coisa. Nos vossos, no centro espírita de cada um, não põem em causa a veracidade de um caso, porque se passa com vocês. Então, se passa connosco, eu penso que, se nós dizemos isso, eu penso... Olha, eu estou plenamente de acordo contigo e apenas quero ressalvar uma coisa que tu disseste e que não é verdade. Portanto, o objetivo da discussão em mini-grupo do vosso trabalho não foi discutir a veracidade ou não do fenómeno mediúnico em causa. Foi o que eu disse. Exato. Era os jovens em não foi esse o objetivo. O objetivo foi tratar o fenómeno mediúnico em geral e não à luz da doutrina espírita. E não o vosso caso em particular, que nos merece o maior respeito e que não pomos em causa, o mínimo pormenor a sua veracidade. Portanto, acho que as conclusões estão de acordo, pensamos que estamos todos de acordo e há apenas mal-entendidos, pequenos mal-entendidos lá. É uma pequena tempestade num copo de água que se vai acalmar com certeza com o decorrer dos trabalhos. O conhecimento de todos, não há perguntas a fazer. Temos pouco tempo. A discussão da nossa mesa versou em volta do tema apresentado pelo grupo de jovens do Grupo Espírita Cristão e que se reportava ao tema mediunidade, evangelho e espiritismo. Dessa forma, e o esquema que se julgou conveniente para aqui apresentar as conclusões foi resumir e definir aquilo que julgamos estar correto em função dos temas ou dos itens apresentados ao longo do trabalho. Assim, concluímos que a mediunidade é uma faculdade orgânica inerente a toda a criatura humana, mais desenvolvida em alguns do que noutros. Esta faculdade permite a comunicação entre seres encarnados e desencarnados e divide-se em vários tipos, conforme estabelecido na codificação. A mediunidade natural é aquela que entendemos como um direito adquirido em função da vivência mediúnica exercida no passado dentro dos postulados cristãos. A mediunidade de prova, faculdade concedida ao médium como meio de resgatar as suas dívidas passadas através do auxílio que deverá conceder ao seu próximo.
a relação entre mediunidade e evangelho, entendemos não ser possível, dentro da doutrina espírita, o exercício da mediunidade dissociado de uma vivência evangélica. O mediunismo, denominação atribuída ao exercício da mediunidade fora dos parâmetros evangélicos, contrariando o ideal referido no item anterior. O médium evangelizado. Se a evangelização é primordial no exercício da mediunidade, o médium pretendente a participar em qualquer atividade espiritual é imprescindível o conhecimento e vivência evangélicas. O Consolador prometido. Designação pela qual Jesus aludiu ao posterior aparecimento de uma doutrina. Eu não compreendo aqui. Não fui eu que escrevi. Samir, desculpa, quero-me aqui traduzir este hieróglifo. O aparecimento de uma doutrina apta em dar uma explicação racional, lógica e coerente da vida no quadro das leis que regem o universo. Os conceitos filosóficos, científicos e morais em que assenta a doutrina espírita permitem-nos concluir estarmos perante o Consolador prometido. O papel do centro espírita na formação do médium. O centro espírita deve facultar ao médium, que o procura, todas as suas potencialidades, no sentido de o levar a conhecer o que o espiritismo poderá oferecer, no sentido de o enquadrar no conhecimento da realidade em que se encontra inserido. E são estas, caros amigos, as conclusões a que a mesa 4 chegou em relação ao trabalho. Tinha muita coisa a dizer, mas vou resumir isto no curto, no mais possível. Eu estava a referir aí à parte do Consolador que falou aí. Do Consolador. Eu queria pôr em causa a doutrina espírita nessa parte. Porque na Bíblia, segundo consta, está escrito... Marito, desculpa eu dizer uma coisa. Aqui não podemos pôr em causa a doutrina espírita. Nós estamos no encontro espírita. E o que podemos pôr em causa é qualquer assunto que seja tratado à margem da doutrina espírita. É só isso. Está bem? Desculpa lá. Não sei perceber. O que podemos pôr aqui em causa é qualquer assunto que seja tratado e que não esteja consentâneo com a doutrina espírita. Isso podemos pôr em causa e não o contrário. E é isso, penso, eu não sei se segundo eu entendi. não sei se percebi, mas vou continuar. Mas porquê julgas que a doutrina espírita não é o Consolador prometido? Sim, é que na Mas isso nós não vamos discutir aqui. Isso só vai... desculpem... O Domínio Grupo tratou deste tema que foi sobre o sexo e casamento, essencialmente. Nós, na reunião, procuramos adotar os pontos que foram mais polémicos e tiramos a partir deles, portanto, algumas coisas que nos parecem mais sólidas de acordo com a ótica espírita. É claro que começamos por concluir que há coisas essenciais a esclarecer sobre sexo e casamento, para sabermos do que estamos a falar. Sobre o sexo, haveria a esclarecer o seguinte: alinhar duas ideias antes de teorizarmos sobre o sexo. A nossa educação tradicional produz tabus, e onde existem tabus, existem problemas de desatino com a realidade. E se nós não caímos na real, andamos constantemente alienados, iludidos e temos problemas sérios a nível de existência. Então, além da nossa educação tradicional, temos por outro lado o nosso passado, que é permeado por traumas sexuais. Quer tenhamos vivido, enfim, tido experiências no clero, no celibato sacerdotal, quer inclusive através de casamentos comerciais, digamos assim, em que os pais decidiam, até há bem pouco tempo, com quem é que os filhos iam casar e tal, para aumentar o património familiar. A linha B. Portanto, para concluir estas duas ideias, abordar este tema é tarefa muito delicada. A linha B. É uma faculdade do sexo como qualquer outra, como por exemplo a alimentação, a respiração, qualquer outra. O sexo não é uma finalidade, uma faculdade inferior. A linha C. Sexualidade, todo o espírito tem. Sexo morfológico, masculino ou feminino, é o canal de manifestação da sexualidade.
Naturalmente, o espírito não tem sexo. A linha D. Uma descarga genética não é nada, não realiza ninguém. Sexo equilibrado é afetividade com responsabilidade e consciência. Sobre casamento, há que assentar o seguinte, a linha A. É algo que não se faz num tempo e num lugar. Vai-se fazendo. É uma ligação afetiva com razões em vidas anteriores, muitas vezes. A linha B. O casamento convencional, que também foi um ponto levantado, não será uma necessidade, porque muitas vezes há vínculos anterreencarnatórios. Parece-nos que o divórcio somente deverá ter lugar quando ataca um mal maior. Por exemplo, quando o casamento está a agravar a situação espiritual do casal. Às vezes, ainda sem podermos generalizar, poderá acontecer o divórcio ser um alívio para os filhos, maiormente se os pais ou um deles lhes proporcionar uma compreensão da situação. A linha 3. Ponto 3, digo. Quanto à questão do amor espiritual isento de relação sexual, concluiu-se que não haveria razão para prescindir dela, portanto, da relação sexual, já que ela, manifestando-se equilibradamente, não inferioriza o que quer que seja. De resto, isso não é assunto comunitário, é de foro pessoal. Ponto 4. Relativamente ao sexo antes do casamento, opinou-se que, sendo este uma união afetiva, o assunto esbate-se. O importante é o nível de consequências. Toda a libertinagem cria dificuldades. Toda a edificação afetiva compensa o espírito. Ponto 5 e último. Por fim, toda a repressão é traumatizante. A história ensina-nos que, seja no campo do celibato sacerdotal, seja nos negócios matrimoniais da Idade Média, as situações forçadas geram problemas mais ou menos sérios na vida presente, na erraticidade e mesmo em vidas futuras. Ponto final. Se alguém do grupo, embora tenhamos redigido isto tudo em conjunto, acha que isto foge de algum modo àquilo que todos concluímos, acho que deve manifestar o meu erro. Embora já fosse levantada esta questão ontem, enquanto estávamos reunidos. Muito bem, muito bem. O seu papel de pais como amigos, tivemos todas as conotações negativas que muitas vezes vêm implícitas às palavras pais, isso foi discutido no grupo. Interiorizando os princípios da doutrina espírita, e interiorizar quer dizer pô-los em prática. Portanto, só quem põe em prática um determinado princípio, automaticamente quer dizer que o interiorizou. Amando os outros como a nós mesmos e amando e instruindo-se. Portanto, há uma situação evolucionista. Relativamente, portanto, as pessoas vão tentar eliminar os motivos que poderiam levar à situação de droga através do seu próprio exemplo vivo dos espíritas, fora do centro. Porque muitas vezes aquilo que se é dentro de um centro não se é fora do centro. O ponto 2, ainda dentro do papel preventivo, sugeriu-se a criação de atividades dentro ou fora do centro, devidamente motivadoras, portanto que vão colmatar a lacuna dos jovens terem, portanto, uma necessidade de ter algo que lhes dê prazer, portanto vai satisfazer essa necessidade, e, como dizia, portanto, a criação de atividades motivadoras e variadas que permitam ao jovem sentir-se útil, realizado e perspectivando um futuro. Relativamente à situação de droga já concretizada, seja ela qual for, portanto, não estamos a pensar só nos toxicodependentes, portanto, álcool, tabaco, seja ela qual for, o Espiritismo pode dar um apoio espiritual através da desobsessão, um acompanhamento pessoal
e aqui referiu-se ver a melhor forma de chegar ao indivíduo, porque muitas vezes, por exemplo, os drogados simplesmente ao ouvirem a palavra espiritismo rejeitam. Portanto, não interessa qual o caminho, interessa ver qual é a melhor forma de chegar ao indivíduo e criação de grupos, dentro ou fora do centro, em que participem alguns elementos, jovens para os jovens, que já passaram por situações idênticas. Portanto, de maneira a poderem partilhar experiências, porque é muito mais fácil, quando nós já sentimos a experiência, quando já passamos pelos mesmos factos, falar a alguém que está numa situação idêntica. Faz lembrar, por exemplo, os voluntários dos serviços de oncologia, que muitos deles são doentes cancerosos também. Depois, chegando a esta posição, retomamos o ponto 1 e ponto 1.2, que vamos, portanto, a uma terapia de prevenção. Portanto, vamos tentar, ou cada um vai tentar, não reincidir através de quê? Através de uma informação, por sua vez, levaria a uma formação dos indivíduos, etc, por isso vai. Isto foram as conclusões apresentadas na mesa 6. Essencialmente, o que se procurou aqui demonstrar quando se analisava o papel da educação, de que modo é que ela se faz, chegou-se a uma conclusão adquirida que não foi posta em causa, de que educação é, de facto, educar é trazer de dentro para fora e não de impor, instruindo, vamos lá no sentido tradicional, de fora para dentro, alguma educação. Portanto, o que se trata aqui de pôr em causa, ou melhor, de aprofundar, é essencialmente o papel da educação espírita e de que modo é que ela pode contribuir para o progresso das sociedades humanas. É isso que fizemos. Na perspectiva espírita, não faz sentido dissociar educação de instrução. Historicamente, os vocábulos educação e instrução originaram conceitos distintos entre si, acentuando o fator instrução em detrimento do fator educação. De facto, em sentido espírita, os termos complementam-se sem razão para se operar distinções entre os conceitos, porque, em doutrina espírita, o que está em causa é o homem milenar, o espírito, perspectivando a sua educação integral. A educação espírita visa a natureza essencial do homem em todas as épocas da evolução humana, em todos os quadrantes da cultura, da moral e do saber. O homem, espírito imortal, passa, nesta perspectiva, a ser o reflexo em sociedade da educação que o domina, agente efetivo da transformação das sociedades humanas. Educado integralmente, com respeito à sua essência, espírito, passa igualmente a reabilitar a sua existência na ordem da vivência, projetando na família e no meio em que se insere o produto das suas aquisições. A ausência e consequente exigência do aprofundamento dos postulados da educação espírita remete-nos para a urgente transformação das mentalidades dos agentes dinâmicos da sua propagação, a saber, dirigentes das associações espíritas, trabalhadores e adeptos. A urgência de vocacionar as instituições, escolas de educação espírita para a vida, criando os meios adequados que permitam alcançar os objetivos preconizados pela educação integral, são medidas de caráter imediato. A educação espírita, profundamente evolucionista, é um processo progressivo que está longe de se consumar no espaço e no tempo. Só na assimilação e vivência dos seus princípios se alcançará a educação integral da grande família humana, proporcionando, em termos definitivos, Não podemos todos ler conclusões. Portanto, é preciso continuar a estudar o Espiritismo, a divulgar o Espiritismo e a vivenciar o Espiritismo. E, para além disso, é preciso marcar ou não um Encontro Nacional de Jovens Espíritas. Estas foram, assim, grosso modo, as conclusões gerais, né, que nós tiramos. Pensamos que estão de acordo com tudo aquilo que se discutiu aqui durante estes 3 dias.
Ainda assim, nós gostávamos de colocá-las à vossa consideração e saber se todos concordamos com elas. Toda a gente concorda? Então, vamos de imediato fazer um breve intervalo até às 11h15. Dia de festa, cantam as nossas almas, vamos beber duas almas. Eu também que sinto-me muito feliz por fazer anos hoje, precisamente numa data célebre que é o encerramento do nosso encontro. Obrigada. Bom, enquanto àquilo que me diz respeito, eu desejaria retificar um pequeno erro. Não sei como chegou até aos nossos irmãos da mesa a notícia de que eu faria hoje anos, mas não, eu não faço hoje anos, ainda que esteja preste, porque eu já esclareci na mesa que eu faço anos no mês corrente, mas o dia do nascimento, o meu dia de nascimento foi a 12 de outubro, se bem que fui registado a 15, porque outro tempo havia estas pequenas anomalias, mas eram toleráveis, porque não se dava conhecimento delas quanto no registro civil. Porém, eu agradeço imenso, ainda que não faça anos hoje, mas daqui até ao dia em que vou fazê-los quase não há diferença. Portanto, aqui fica o meu agradecimento a todos os presentes e, enfim, à pessoa que também noticiou que eu fazia hoje anos. Agradeço muito a todos. Especialmente para responderem a 3 perguntas que estão ali assim no quadro. Aliás, os jovens podem dizer alguma coisa mais, mas desde já nós continuamos a pedir que sejam sintéticos. Mas, de uma forma, perdoe-me a expressão, obrigatória, gostaríamos que respondessem, que, portanto, direcionassem, vá lá, a sua intervenção para responderem àquelas 3 perguntas. Está certo assim? Eu queria falar e as pessoas já tinham dito tudo o que eu tinha para dizer. Eu penso que não há muito a responder. Em relação à primeira questão, acho que foi... Não nos podemos esquecer, vocês pediram para falarmos mais sobre as partes negativas do próprio encontro, mas eu penso que temos que ver também o lado positivo, que foi a organização, que foi extraordinária. E acho que todos nós, os que estamos aqui presentes, temos a agradecer isso. Penso que todos nos sentimos muito bem, em todos os aspectos, portanto foi uma organização excelente. Nos aspectos negativos, eu queria salientar, o que não foi negativo foi também, pronto, penso que foi alheio a vocês, foi uma coisa que se passou, que foi alheio a vocês, vocês não tiveram, pelo que eu sei, não tiveram muita culpa, que foi os mini-grupos. Eu penso que realizar esses mini-grupos todos juntos na mesma sala, não só falarem, portanto, o diálogo entre os elementos de cada mini-grupo criava uma confusão para os outros mini-grupos e vice-versa, claro. Porque estava tudo na mesma sala e ouvimos todos uns aos outros para falar. E depois não era só isso também, pronto, a própria sala não tinha, vá lá, aquelas condições desejadas, também estava um bocado de calor, não é? O sol alcançava-se lá, estava tudo a respirar o mesmo ar. Penso que quanto ao encontro era isso. O nono é este. Claro, na minha opinião, acho que há muita coisa a melhorar, claro, mas nós, para já, e pelo menos eu, não sei sinceramente o que há a melhorar, tirando isto. E na minha opinião pessoal, em relação à terceira questão, eu penso que deveria ser em Lisboa. Isso é preciso tirar um curso, acho. Por isso temos aqui um técnico.
espírito deve ser sempre alegre, sentir-se feliz. Como viu o 8º mês, em relação àquilo que nos toca, excedeu as expectativas. Ficamos agradavelmente surpreendidos porque reparamos que há um amadurecimento, quer dos trabalhos que são apresentados, e isto é uma progressão que se vem fazendo encontro após encontro, vêm surgindo novos valores. A ideia dos minigrupos é excelente porque na intimidade os jovens se sentem mais inibidos e têm a oportunidade de trocar ideias em muito maior pormenor do que se fosse em público. Quero também fazer aqui uma alusão à alimentação, que esteve excelente. Quem tem a possibilidade e o gosto pela cozinha deve saber que cozinhar é difícil, mas cozinhar para muita gente é extremamente difícil. O aspecto da higiene, a apresentação dos pratos, mesmo até a própria confecção, estava excelente. Por outro lado, eu gostaria de... não é uma crítica, porque quem já organizou este tipo de trabalhos sabe que o tempo é escasso, porque temos as nossas atividades profissionais e as nossas ocupações, e só nos intervalos é possível organizar trabalhos desta natureza. Pedia, e isso é um trabalho que vai caber aos futuros organizadores do 9º encontro, que os trabalhos, os cadernos dos trabalhos, fossem enviados atempadamente a todas as associações e que os prazos estabelecidos fossem rigorosamente cumpridos. Aqueles que não puderem, dentro do prazo estabelecido, apresentar o seu trabalho, não o apresentam. Mas não obrigam a comissão organizadora a protelar o tempo de entrega desses trabalhos. Isto pelo facto, eu mesmo estou inserido nesse grupo de pessoas que não teve tempo de se debruçar como devia de ser sobre os trabalhos apresentados. E de forma que nos apresentamos aqui um pouco a nadar sobre este ou aquele trabalho apresentado. Por outro lado, parece-me que havia também houve grupos que não receberam trabalhos. E isto eu acredito até por dificuldades financeiras. Se assim for, que esses trabalhos sejam pagos pelos grupos que aqui vierem, quer os que apresentem temas, quer os que não apresentem. Estabelece-se um preço e as pessoas pagam. E dessa forma é possível que a comissão organizadora tenha dinheiro para fazer ou para entregar todos os trabalhos. Como gostaria que fosse o nono eixo melhor do que o 8º, como já disse, isso caberá à futura organização saber o que há a fazer de melhor. Onde deve ser o 9º eixo? Acho que, em primeiro lugar, num local onde ainda não se tenha realizado nenhum encontro desta natureza, o caso de Leiria ou de Setúbal, e que, no caso de não ser possível por qualquer ordem, enfim, de dificuldades, porque já o ano passado Leiria se esquivou, desculpem o termo, de organizar o trabalho, este ano gostaríamos, efetivamente, temos necessidade de levar estes trabalhos a locais onde existem já centros espíritas, de forma a podermos divulgar ainda mais aquilo a que nos propomos. Em caso de não puder, então Lisboa. Obrigado.